irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com vocês e comigo. Desta vez estamos aqui nas ruínas de uma construção para nos remetermos a um tema do nosso tempo, que são as ruínas da Igreja do Senhor. Para falar desse tema, eu gostaria de ler para vocês um texto que está em Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Interessante que esse texto ele se refere diretamente a Jerusalém geográfica, capital de Israel, mas na Bíblia há um paralelo entre Jerusalém e igreja. A igreja profeticamente é vista no nosso tempo como a Jerusalém de Deus, o povo de Deus na terra. Então, da mesma maneira que a Jerusalém real, física, esteve durante um tempo totalmente desolada, destruída, e os seus filhos escravos no cativeiro, também a igreja encontra-se ainda num estado de grande desolação, muitos ensinos falsos no meio da igreja, muitos comportamentos que nos causam constrangimento no meio da igreja. Todo tipo de aberração é praticada em nome de Deus. Vemos crentes totalmente descomprometidos com a palavra, sem testemunho, que envergonham o evangelho. Isso é fato. Infelizmente, para a nossa tristeza, isso é fato. Nós não podemos negar essas verdades. No entanto, o que eu quero falar é uma certa tendência que há hoje no meio da igreja de olhar para o problema da igreja, olhar para o pecado da igreja, para o lado ruim que tem dentro da igreja e focarmos em simplesmente apontar, criticar, fazer juízo de valor, criando uma imagem, inclusive, de aversão, uma imagem extremamente negativa do povo de Deus diante da opinião pública, diante das pessoas. Existem pastores, homens aí do evangelho, líderes de grande expressão no Brasil, que dedicam o seu tempo, os seus esforços, a sua inteligência, os seus recursos para simplesmente bater na igreja, para falar, para criticar os problemas da igreja. O que eu quero fazer você refletir aqui, meu irmão, não é deixar de ver os problemas, não é omitir, negar, mas é entender qual é a postura que o Senhor quer, qual o sentimento que nós devemos ter e a atitude que nós devemos ter diante da desolação que se encontra na igreja atualmente no Brasil. E a referência que nós temos, isso é a palavra de Deus. Veja a postura de Neemias, quando ele é informado de que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos e as portas haviam sido queimadas a fogo. Olha a reação desse homem. Tendo eu ouvido estas palavras, versículo 4, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: Ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. É interessante que esses que se prestam a bater na igreja, a criticar, a fazer todo tipo de análise,
não têm essa postura que Neemias teve de chorar diante de Deus, de orar, de clamar dia e noite para que Deus tenha misericórdia e restaure o seu povo. Nós precisamos de homens que, além de emitir juízo de valor, de fazer análises teológicas da situação da igreja, de diagnosticar os seus problemas, de criticá-la, de fazer toda espécie de comentário. Homens que tenham um coração diante de Deus quebrantado, que estejam dispostos a rasgar o seu coração, a jejuar em prol da igreja, a chorar pela igreja. É esse o tipo de atitude que muda a situação da igreja. Nós não precisamos de justiceiros intelectuais, de analistas de problemas. Essas pessoas não mudam uma realidade. O que muda são homens que vão aos pés do Senhor, que choram de dia e de noite, clamando o favor do Deus vivo, para que o Senhor venha e restaure a sua casa. É esse o tipo de homem que Deus está querendo levantar nesse tempo, que Deus está levantando, na verdade, em vários lugares. Homens que não se prestam a falar mal, mas que colocam seu joelho no chão, que abrem mão da comida, do conforto e que clamam a misericórdia de Deus. Recentemente, eu ouvi uma pregação de um pastor muito querido, chamado Luiz Hermínio, onde ele nos dá uma ilustração em relação a isso muito pertinente. Ele conta que ele estava com uma dor no ombro, ele desenvolveu uma LE, ele precisou ir ao médico para tomar algum tipo de medicamento para conter aquela dor. E quando ele foi consultado, o médico falou que ele ia precisar tomar umas 3 injeções para conter a dor. E ele já foi oferecendo o braço, o local onde ele estava sentindo a dor. Mas o médico falou que a injeção deveria ser aplicada no bumbum. E ele então se assustou porque a parte ferida, doente era o braço. Mas naquele momento ele nos conta que o Espírito Santo trouxe ao coração dele algo que tem a ver com o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, a parte sã deve tomar o remédio para que a parte doente fique sã. E esse remédio que realmente traz a cura para a parte doente, ele não vem sem dor, sem dores de parto, sem trazer no nosso corpo as marcas do sofrimento de um intercessor que clama dia e noite, que jejua, que não dá descanso a Deus e nem descansa, fazendo Deus lembrado das suas promessas, batendo na porta do céu todos os dias para que Deus levante uma igreja que se santifica, uma igreja que se arrepende do mal, uma igreja que tem sede e fome pela presença do Pai, uma igreja que vai até aos necessitados levar a vida de Cristo. Então, é desse tipo de gente que nós precisamos. É esse tipo de gente que Deus conta para fazer a diferença. Pessoas que não se enchem de direito, de arrogância, para apontar o dedo para aqueles que estão distantes da palavra, que estão cometendo distorções no ensino. Porque quando eu olho apontando o erro, eu tenho uma tendência de me achar melhor, de não me sentir parte daquele pecado. Então eu olho para alguém que tem um ensino diferente, que, ao meu ver, está distante da verdade das Escrituras, e começo a criticar, e começo a falar num tom irônico, e inconscientemente eu estou dizendo, eu sou melhor. Inconscientemente, indiretamente, eu estou dizendo, olha como eu sou melhor porque eu não faço assim. Na minha igreja é diferente. Esse tipo de sentimento que nós temos visto ao longo dos anos no Brasil. Isso produz divisão no corpo, facções, e não ajuda em nada para a restauração da igreja. Mas veja o sentimento de Neemias. Neemias, ele se reconhece como parte desse corpo. Ele diz, pecamos, o pecado da igreja, o pecado do povo de Deus é o meu pecado. Eu preciso chorar por isso. Não posso me sentir imune aos problemas da igreja. Eu sou a igreja, eu estou dentro do corpo. Então os problemas da igreja também são os meus problemas. Por isso, quando eu vou
aos pés do Senhor, clamar, então o Senhor nos ouve. E isso sim muda a realidade da igreja. Na medida que nós tivermos pessoas que entendam isso, porque essa é uma fase da igreja, a fase que ela está ainda recolhendo ali os seus destroços, mas Deus já está trabalhando com muita força, restaurando a sua igreja nesse tempo na terra. Deus já tem feito muito, e talvez você não tenha percebido. Então a igreja que Jesus vai encontrar aqui na terra é uma igreja gloriosa. Foi para isso que ele morreu, para encontrar com uma noiva ataviada, adornada, para o encontro com o noivo. Lá em Isaías 60 diz, levanta-te e resplandece, porque a luz já vem sobre ti. Jesus está vindo, o Espírito Santo está vindo com muita presença no meio da igreja, tem restaurado muita coisa. E, no entanto, há pessoas que só veem o lado ruim da igreja e estão ficando de fora do mover de Deus nesse tempo. Então, meu irmão, pega a visão. Esse é o tempo da gente chorar, da gente clamar, de botar a cara no pó para buscar a cura da parte doente da igreja e não ficar batendo, ficar causando sentimento faccioso ou sentimento de soberba, de se achar melhor do que este ou aquele grupo. Que o Senhor abençoe e que possamos entender isso orando e clamando pela restauração do corpo de Cristo. Até o próximo vídeo, grande abraço.